E olha, cansados dos prejuízos causados durante as viagens de Chapecó para São Miguel do Oeste, 2 jovens resolveram criar um jogo de celular baseado no trajeto. Então, a precariedade da rodovia é o principal obstáculo e ganha quem chegar ao extremo oeste sem cair nos buracos. Tem que ser bom. Esta é a BR-282, importante via de ligação entre estados e países do Mercosul, local por onde passam milhares de veículos todos os dias e que na alta temporada chega a atingir quase o limite da capacidade de tráfego. Transitar por ela em um trecho de apenas 120 quilômetros do oeste ao extremo oeste poderia ser tarefa fácil, mas não é. O fluxo intenso e o asfalto danificado são sempre tarefas difíceis, desafios que agora fazem parte de um jogo de celular. A ideia foi do Jackson e do Rafael, que conhece bem as dificuldades de andar pelo trecho. A ideia surgiu quando nós estávamos indo buscar minha filha, que mora em São Miguel, na época, né, a Betina. E toda vez que passava por algum buraco que já tinha conhecimento, ou ele estava tapado, ou tinha um outro buraco mais à frente e estava sempre caindo. E como tinha um trabalho de aula para fazer, e uma ideia de um jogo, então, conversando durante a viagem com a minha esposa, ela disse, vocês podiam fazer um jogo voltado para a BR-282, né? E conversando com o meu colega, a gente achou o melhor formato do jogo, parecido com aqueles enduro de antigamente, assim, onde o desafio é tu desviar dos buracos. O aplicativo, que é simples e fácil de instalar, está disponível na plataforma do Google Play. Segundo um dos desenvolvedores do projeto, o próximo passo após tornar o jogo conhecido entre os usuários é criar novas fases e aumentar as dificuldades de se andar virtualmente pelo trecho, algo que, se tratando da BR-282, não é muito difícil. A nossa ideia é melhorar ele colocando novos níveis de dificuldade ou, pelo menos, colocando fases. Entendeu? Tipo, se tu chegar em Nova Itaberaba, indo pra frente, aí a cada cidade que tu chega, tu cria uma nova fase e dá um novo achievement, que eles falam, né, nos jogos. Coloca uma dificuldade a mais. Isso, tu vai colocando novas dificuldades pra ficar mais bem desenvolvido o jogo, né. Saindo do jogo para a vida real, nós andamos pela BR-282 e verificamos que a situação em alguns pontos condiz com a proposta criada pelos amigos. Buracos e imperfeições estão por todos os lados e, numa época de grande movimento, acaba deixando a rodovia ainda mais perigosa. Em contato com o DENIT via telefone, fomos informados que existe uma operação permanente sendo desenvolvida na BR-282, no trecho compreendido entre Ponte Serrada e São Miguel do Oeste. Os trabalhos principalmente de raspagem do material, substituição parcial ou total da camada asfáltica, além disso, limpeza e drenagem. O problema tem sido o excesso de chuva e também o peso de alguns caminhões. A pista acabou de ser recuperada e já está bastante danificada em alguns pontos. De qualquer forma, a ideia de criar o jogo acabou se transformando em uma espécie de protesto bem-humorado sobre as condições daquela que também é a porta de entrada ao estado de Santa Catarina. O ponto principal do aplicativo é o protesto, né? Ele surgiu como um trabalho de aula, então a gente pensou assim, vamos brincar um pouco a nossa realidade posso até dizer assim, com um karma, né? Para quem tem que estar usando a rodovia mensalmente ou diariamente, sabe o que a gente está falando. E também aquela outra coisa, assim, cara, quem que não conhece alguém que já não perdeu a vida aqui, né? Um parente ou um amigo, alguém próximo. A gente sempre tem alguém que conhece alguém que perdeu a vida aqui em função das condições.